Interessante. O outro aspecto importante também, além da depravação total, que foi aqui também mencionado pelo pastor Rony, né, é a questão por quem Cristo morreu, ou o alcance dessa morte de Cristo. Ele morreu por todos os homens, ou ele morreu por aqueles que o Pai elegeu? Essa é uma. Os arminianos vão dizer que ele morreu, a morte dele é capaz de salvar a todos os homens, no entanto, depende do homem crer em Jesus. Então, assim, a morte dele é suficiente para salvar toda a humanidade. No entanto, ele, embora tenha feito a parte dele, o homem precisa crer. Decisão final do homem. Então, Deus pode ter todo o seu plano de redenção frustrado se o homem, em massa, não quiser. Então, olhando assim, Deus não sabe quantos serão salvos. Então... É outro problema. Aí, é mais ou menos assim. Deus quer que você seja salvo, Adão. 1-0. Opa. O diabo não quer. Opa. 1-1. O empate, quem é que faz? Eu. Você é o presidente. Senti poderoso agora. É isso aí, é o humanismo. Esta é uma das razões que o arminianismo é rejeitado na Igreja Reformada, porque ele é humanista. Ele não usa a Escritura de forma exegética para se defender. Ele usa sempre a razão humana para julgar os atos de Deus. Então, sempre para defender o homem. O arminianismo é olhar do homem para Deus e não de Deus para o homem. Você quer entender Deus a partir da ótica humana. Você não quer entender Deus a partir do próprio Deus revelado nas Escrituras. Não quero dizer com isso, jamais, que quem é arminiano não é crente, não tem nada disso. Né? São doutrinas periféricas da nossa fé, mas que não quer dizer que alguém que não seja, que não defenda a fé reformada não seja crente. Isso aí é um absurdo. Por isso que o pastor diz que eu também não fico discutindo mais isso com ninguém. Se a pessoa quiser conversar comigo sobre o assunto, para trocar uma ideia, tá? Beleza, debater no sentido respeitoso, mas não para essas coisas de ficar perdendo tempo, como no Facebook, há pouco tempo isso era muito debatido. Mas aí alguns podem perguntar, mas então por que vocês estão tratando isso no podcast? Porque ainda é um assunto polêmico, que muitos não conseguem entender os princípios elementares que a Escritura estabelece sobre isso, e para muitos, esta doutrina da predestinação foi o pontapé inicial para que eles se libertassem de certos misticismos na igreja evangélica. A gente tem muitas pessoas que, por causa desse interesse de aprender, começaram a ler as doutrinas da graça, estudar mais sobre isso, e aí viram que aquela caricatura que foi criado pelos falsos pastores ou por ignorantes não era aquilo que realmente é a verdade sobre esta doutrina. E começaram a enxergar que crer nesta doutrina da graça te leva a um crescimento espiritual muito maior, teológico muito maior. O universo de teólogos brilhantes que Deus utilizou e piedosos que Deus usou na história da igreja é infinitamente maior do que de arminianos. Não tem comparação em termos de produção teológica. Então, a leitura desta doutrina, aprender sobre ela, enxergando a soberania de Deus por trás de tudo isso, abre as nossas mentes para enxergar muitas coisas.